Mas que bom falar com você, ô Davi. Muito bom mesmo, viu? Igualmente, Getúlio. Lá em outubro de 52, o primeiro avião de transporte a jato de passageiros, que era o de Havilland Comet, teve um acidente na decolagem. Esse acidente decorreu do piloto, durante a corrida de decolagem noturna, ter levantado demais o nariz do avião durante a corrida de decolagem, e o avião estagnou em termos de aceleração, não conseguiu acelerar, e aí o piloto acabou abortando a corrida de decolagem, varou a pista e danificou o avião. A comissão de investigação, lá naquela época, culpou o piloto por ter levantado demais o nariz do avião na decolagem e ter provocado esse excesso de arrasto na asa que impediu o avião de acelerar e decolar. Então foi colocada uma culpa no piloto, o piloto foi removido do quadro de pilotos lá do Comet e se deu o assunto por encerrado. Quando foi 5 meses depois, em março de 1953, um outro de Havilland Comet, também na corrida de decolagem, teve o mesmo problema, o piloto levantou demais o nariz durante a corrida de decolagem e o avião estagnou, parou de acelerar, varou a pista e provocou danos sérios e o falecimento dos ocupantes a bordo do avião. Então, depois desse segundo acidente, aí a comissão de investigação foi fazer um trabalho mais completo e identificou que o desenho da asa do Comet era um desenho que promovia uma estagnação de aceleração durante a corrida de decolagem. Se você subisse o nariz demais, aquilo ali dava um arrasto excessivo e o avião parava de acelerar e, logicamente, não conseguia completar a corrida de decolagem. Então, só depois desse segundo acidente é que se houve uma providência de mudar o desenho da asa do Comet para que esse tipo de ocorrência não voltasse a se repetir. Então, o que eu quero mostrar com isso é o seguinte: na hora que você faz uma investigação e coloca uma responsabilidade de quem está ali na ponta da linha do sistema, nesse caso do Comet, que foi o piloto, você até pode satisfazer a sociedade em termos de encontrar um culpado pela investigação, mas você não resolve o problema do sistema. Porque, você veja, 5 meses depois aconteceu um outro acidente, dessa vez foi um acidente fatal. Se a gente avançar 60 anos, agora para outubro de 2018, nós tivemos um acidente com o 737 MAX, de uma perda de controle em voo. Num primeiro momento foi imputada a responsabilidade à tripulação, né, por não ter conseguido controlar o avião. E 5 meses depois, por coincidência, igual aconteceu com o Comet lá na década de 50, aconteceu um segundo acidente com o 737 MAX, também provocando fatalidade em todos os ocupantes. E só então, depois desse segundo acidente, é que se resolveu parar os aviões e fazer uma investigação mais profunda. Então, o objetivo da investigação de acidente não é você identificar um culpado, porque se você identifica o culpado, você não impede que aquilo volte a acontecer. Você tem que identificar todo o funcionamento do sistema. O que a gente tem na aviação hoje? Tem um sistema que projeta, que fabrica, que testa, que certifica, que entrega para o operador, que faz treinamento, que faz manutenção e opera esse avião. Então, todo esse sistema, ele tem que ser investigado para que a gente procure quais são os fatores que contribuíram para aquele acidente que a gente normalmente está imputando a responsabilidade do piloto ou do mecânico, do técnico de manutenção ou do controlador de tráfego aéreo. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: na investigação de acidentes aeronáuticos, você não está buscando culpado, você está buscando todos os fatores para impedir que aquilo ali volte a se repetir. E o fato de você colocar um responsável, apesar de satisfazer a sociedade com relação a, assim, ok, eu tenho culpado, mas você não melhora o sistema. O sistema continua vulnerável e aquilo vai voltar a acontecer outra vez. Então, isso aí realmente você está falando é muito importante, porque, inclusive, às vezes dentro até do ambiente do direito aeronáutico, né, quando estamos trabalhando no sentido de verificar responsabilidades com relação a algum acidente ou incidente, existe uma busca muito inquietante com relação ao resultado daquilo que foi apurado pelo órgão
de investigação de acidente aeronáutico, né? E esquecendo exatamente desse aspecto, que o aspecto mais importante desse trabalho é exatamente o aspecto de gerar conhecimento, né? Gerar prevenção, gerar segurança de voo, né? E dentro desse aspecto de prevenção, inclusive, né? Exato. É importante ressaltar que a gente tem, em paralelo à investigação do sistema de prevenção de acidentes, você tem uma investigação policial acontecendo também, que aí vai identificar responsáveis, né, culpas e responsabilidades. Mas o fato de você identificar responsáveis não torna o sistema mais seguro. Por isso que a abordagem do sistema de segurança de voo ela é totalmente diferente. Eu tenho que identificar, ao longo desse processo que eu comentei, tudo aquilo que, de alguma maneira ou outra, pode contribuir para a repetição desse acidente e tirar esse fator contribuinte da equação, entendeu? Isso que você está dizendo é tão importante. Outro dia eu estava conversando com uns colegas nossos, algumas pessoas que estão fazendo um trabalho junto com a gente, porque nós estamos fazendo um trabalho dentro de uma universidade aí com relação ao desenvolvimento da formação aeronáutica, né? E esse desenvolvimento da formação aeronáutica, né? Como você vem a preparar o operador, né? O piloto, não só o piloto, mas também aqueles que estão atuando no solo, quando você vem a preparar esse pessoal, é em função daquilo que você conhece em termos de tecnologia, em termos de aviação mesmo, né? Por exemplo, eu me lembro uma época, desculpa eu fazer essa colocação, em que essa questão do colete inflável é uma questão que todo mundo pensando, preocupado com a aeronave caindo na água, tal, aquela coisa, e ninguém estava com ideia, não tinha ideia exatamente do problema que o colete podia causar quando você caía na água, né? E nós tivemos até algumas experiências assim. E isso não tem muito tempo, né, Branco? Essas coisas aí que eu estou dizendo para você aconteceram em 86. Depois é que veio a ideia do inflável, aquela coisa toda, né? E me chamou a atenção, dentro desse roteiro que você está fazendo, um vídeo que você fez sobre aquele PPAOP, né? PPAOP. Esse PPAOP, durante muito tempo, ele ficou lá na Praia Grande, né? E, inclusive, ele foi meu um tempo, né? E tinha um camarada que queria muito comprar aquele Cherokee 180, que era um rapaz chamado Odenir Porto. Ele queria comprar por causa do AOP, que era avião do Odenir Porto, entendeu? Até que depois de um tempo eu vendi ele. E eu vi aquele seu trabalho que você fez aqui, e está aí para todo mundo, quem quiser acompanhar, pessoal, é Davi Branco, né, na internet, vai lá, acha. E esse trabalho que você colocou, né, da prevenção, isso aí é importantíssimo. A gente está falando isso o tempo todo, porque o dia a dia daquele piloto que está voando uma aeronave pequena, de repente fica tão rotineiro que ele passa a pular uma série de ações que tinha que fazer, né? Passa a pular. É muito importante isso, né? Se você quiser até dar um comentário muito breve sobre esse caso do AOP e daquelas providências que eles deveriam ter tomado, seria importante até, de repente, né? Sem querer a gente fugir muito da nossa conversa aqui. Você falou do acidente do AOP, né? Fazer um comentário a respeito? Bem rápido, assim, do que... Foi um eu achei acidente estranho, porque eles fizeram uma curva para a direita. Por que eles fizeram a curva para a direita, meu Deus? Não temos como saber, né? Mas só para quem não assistiu, era um PA-28, né? Que estava parado muito tempo lá no pátio de estacionamento, lá em Vitória, em Cachoeiro do Itapemirim, né? Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. E os pilotos, antes de decolar, chegaram no avião, não fizeram inspeção externa, não fizeram drenagem do tanque de combustível. E durante a corrida de decolagem o motor começou a falhar, mas eles continuaram a decolagem mesmo com o motor falhando. E logo depois da decolagem, eles tentaram voltar para a pista e não conseguiram, não tiveram sucesso e caíram na cidade. E na investigação o pessoal identificou água na cuba do carburador, né? Então o avião tinha água no sistema de alimentação,
e identificou que o bocal do tanque de combustível estava com a vedação deteriorada, que permitia a entrada de água. O avião tinha ficado sob chuva na parte do estacionamento, então a chuva com o bocal com a vedação deteriorada permitiu a entrada de água. Mas os pilotos deixaram de fazer aqueles procedimentos básicos que a gente aprende no primeiro voo nosso no YouTube, né? Que é fazer inspeção externa sempre, fazer a drenagem do tanque, fazer a drenagem do filtro. E executaram o procedimento. Depois, mesmo com o motor falhando na corrida de decolagem, não abortaram a corrida de decolagem. Depois que saíram do solo, uma coisa que a gente sempre aprende também, que em caso de falha de motor e no motor após a decolagem, você posar em frente, não posar em frente, tentaram retornar. Então, uma série de procedimentos básicos que foram descobertos que provocaram lesões fatais dos ocupantes. Então, é um aspecto importante da prevenção do ar que tem uma falta a gente não chegou no nível ainda. É lógico que a aviação brasileira é muito heterogênea em termos de desempenho dos tripulantes. Então, você tem pessoas com excelente formação, com excelente desempenho operacional, mas ao mesmo tempo você tem pessoas que têm uma formação mais carente, que têm menor consciência sobre segurança de voo, que não cumprem os procedimentos. E hoje a gente tem, quando a gente para ler os relatórios de acidentes da aviação brasileira, a grande maioria dos acidentes teria sido evitado com o simples cumprimento dos procedimentos básicos de operação. Entendeu? Então está faltando o feijão com arroz, entendeu? Está faltando a parte básica da operação. Isso vem muito, eu acho que do aspecto da formação, né, do tripulante, da parte de conscientização do tripulante. Veja bem, em termos de segurança operacional, o Brasil, como um todo, tem um nível de segurança operacional muito bom na aviação, na hora que você faz a média da aviação. A ANAC, ela classifica a aviação em termos de segurança em 5 categorias: aviação de transporte, aviação de táxi aéreo, aviação privada, de instrução e de serviços aéreos especializados, que inclui a agrícola. A nossa aviação de transporte tem um índice de segurança muito bom. A aviação de táxi aéreo já sofre um pouquinho mais com isso. Mas, em termos de participação nos acidentes aeronáuticos, mais de 40% dos acidentes estão dentro da aviação privada, da aviação particular. E uma grande parcela desses acidentes vem do descumprimento de procedimentos operacionais. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar para a nossa comunidade aeronáutica a importância de cumprir, pelo menos, os procedimentos básicos que a gente está tocando já nessa parte inicial, que é cumprir os procedimentos básicos. Os acidentes estão acontecendo por isso, descumprimento de procedimentos operacionais básicos. Então, está me escutando, Branco? Está me escutando bem? Tá. É que eu estou querendo tirar o ruído daqui. Isso aí que você está falando, o Branco, é muito importante para a gente. E eu não sei se você... Eu vou fazer uma colocação e eu gostaria só de saber a sua opinião, não precisa nem entrar em detalhes, né? Porque pode ser alguma coisa até polêmica, mas eu, além da aviação, eu gosto também muito... Eu gosto de barco, sabe? Eu gosto de náutica. Eu tenho as licenças todas da náutica, tudo, capitão, tudo, né? E o que eu percebo com muita clareza, assim, dentro de quem está andando de barco, para lá e para cá, qualquer coisa assim, é o número enorme de pessoas que não têm a menor noção de cultura, né, com relação à atividade náutica. Então, às vezes você está com os barcos assim, todos parados, né, ancorados em algum lugar, aí no meio dos barcos, e barco grande não, mas de um porte maior, de 30, 40 pés, e você vê que no meio daqueles barcos passam aqueles camaradas que compraram a danada do jet ski, e ele acelera aquilo vai para frente, então ele acha que ele é o Capitão Marvel da náutica, né? E fica brincando com aquilo, e os barcos tudo se batendo, né, que faz aquela marola toda. Então, esse cidadão, desde o início, ele tinha que ter um pouco mais de conhecimento sobre
a cultura da atividade que ele está fazendo, né? Inclusive aspectos até éticos, não só no sentido de segurança. E eu acho que da aviação é da mesma forma, né? Eu acho que é de menino que se torce o pepino, né? Eu acho que quando ele está começando a entrar na aviação, é que essa cultura tem que ser colocada, essa cultura tem que ser incentivada, esse tipo de trabalho com relação à segurança e prevenção é o que deve estar sendo colocado nessa fase, né? Porque é nessa fase que ele vai crescer, que ele vai se formar. Depois que ele estiver voando, mesmo sozinho em qualquer canto, ele ainda vai observar esses mesmos princípios que ele estava usando, né? Então é por isso que eu acho que essa formação do piloto nosso, o piloto privado, como é feito hoje, né? Que vamos aproveitar e vamos seguir o que o anexo 1 da ICAO diz e não fala da obrigatoriedade de curso para piloto privado. Realmente não fala, e realmente você tenha vários pilotos sendo formados sem ter necessidade de curso nenhum, né? Mas se a gente for ver há uns anos atrás, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha muita gente que saía do garimpo, ok, que estava decolando com um aviãozinho no garimpo, ainda usando corda para dar potência, tal, para sair, para decolar em pista curta, né? Com o passageiro sentado em lata de óleo, e esse cara saía dali porque tinha 3, 4 mil horas de voo e ia para uma linha aérea. É um transporte público regular. Quer dizer, então o camarada não tinha a menor cultura, não tinha nada, não tinha menor... não estava acostumado com uma aviação como essa, né? E de repente vai para lá. Então, você forma piloto do jeito que você quiser. Agora, uma hora você vai ter que começar a pagar o pato, uma hora você vai ter que começar a ter custo disso, né? Exato. E o custo disso dessa má formação, da maneira como está sendo feito, que eu ainda continuo batendo, já falei isso com várias pessoas da instituição que é responsável pela administração da aviação no Brasil, que é uma necessidade que nós temos. Aí você fica assim, de boca aberta, aí vem um camarada e fala assim, não, porque para você tirar uma licença na EASA, você tem que fazer 14 disciplinas, tem que estudar 14, por exemplo, o camarada tem que... E aqui no Brasil? Aqui no Brasil não, aqui no Brasil você pode tirar de qualquer jeito, não tem porra nenhuma, não tem que fazer nada. Mas na hora que vem falar de fora, ficam enchendo a boca. E na realidade, nós temos muito mais do que 5 disciplinas, nós não temos 5 disciplinas. Por exemplo, se você vai falar em regulamentos, no meio, dentro da disciplina de regulamentos, nós temos regulamento de tráfego aéreo, nós temos sistema de aviação civil, nós temos segurança de voo, CIPAE, está tudo dentro de regulamentos. Então você vai fazer, para tirar a licença de piloto, uma prova de 20 questões, onde dessa prova vão cair 2 questões, 3 questões sobre segurança de voo, sobre prevenção, sobre isso. E essas provas que vão cair sobre isso, é assim, perguntando para o cidadão, o que é CIPAE? Qual é a diferença entre CIPAE e CENIPA? Então, não pergunta isso. Não põe essa disciplina. Não põe. Tem que ser verdadeiro. Não tem que ser verdadeiro. Eu acho o seguinte, Bertolucci, como eu falei para você, eu acho que a formação nossa, o nível de cultura de segurança de voo no Brasil hoje é muito heterogêneo. Né? Para quem está ouvindo a gente, eu acho que assim, o pessoal pode ficar tranquilo com a operação de transporte regular, né? Que essas empresas têm uma estrutura muito boa de treinamento, as grandes empresas, né? Azul, TAM, Latam, a Gol, tem uma boa estrutura de treinamento, de padronização, de acompanhamento de desempenho dos tripulantes, então isso aí a gente pode ficar tranquilo. Mas à medida que a gente migra para outros tipos de... A Operação 135, que é de táxi aéreo, também tem um nível bem razoável de cultura de segurança de voo, mas quando você migra para outros tipos de operação, para operação particular, você começa a encontrar diversos problemas que afetam o desempenho de segurança da aviação. Então você tem o piloto que não tem formação, você tem o piloto que fica antigo e começa a ficar complacente e começa a descumprir procedimento porque ele tem uma experiência muito larga, e
piloto antigo que tem experiência larga, ele começa a influenciar os pilotos novos com que ele está voando. Outro dia eu estava vendo lendo relatórios de um acidente com um King Air em Juiz de Fora. Esse avião decolou de Belo Horizonte para Juiz de Fora e o teto em Juiz de Fora estava 100 pés. A altura mínima da MDA no procedimento era 500. Então você tinha no King Air, transportando 4 executivos que iam participar de uma reunião lá em Juiz de Fora, você tinha um comandante que tinha 15 mil horas de voo e um copiloto que tinha 500 horas de voo aproximadamente. E mesmo com teto de 100 pés e uma MDA de 500, o comandante falou para o copiloto, olha, a gente vai passar a MDA de 500 e você vai cantando para mim 400, 300, 200, 100, até a gente ter visual com a pista. E eles não obtiveram contato visual e colidiram com o solo. Então você veja o seguinte, você tem numa cabine um piloto altamente experiente, né, que não tem a menor necessidade de estar fazendo esse tipo de procedimento, ele está dando um mau exemplo para o copiloto dele, que não vai recusar ou não vai argumentar porque tem medo de perder o emprego. Então você tem gente antiga dando mau exemplo e criando novos pilotos que vão ser espalhadores desse mau exemplo no futuro. Então com esse canal que eu comecei a criar agora, eu criei esse canal de segurança de voo em janeiro desse ano, eu tenho recebido muitos comentários interessantes de pilotos falando assim, olha, transformador o seu vídeo, entendeu? Você me fez pensar coisas que eu nunca tinha pensado, entendeu? Agora estou prestando atenção nesse tipo de coisa. Então, dá para a gente perceber que essas pessoas estão criando um novo referencial a partir do momento que eles aumentam a sua cultura aeronáutica. Entendeu? Essas informações que a gente está passando nos vídeos está mudando a cultura das pessoas e elas estão passando a ver as coisas de uma forma diferente. Então, o que eu acho importante é o seguinte, tem muita gente interessada em fazer a coisa da melhor maneira possível, lógico, mas às vezes as pessoas não têm referenciais para se apoiarem. E isso é um problema de formação, é um problema de conscientização. Como você falou, eu entendo que é desnecessário ou não tem efetividade você cobrar numa prova de formação de piloto, perguntar o que é CIPA-Aero, o que é CENIPA. Entendeu? Você tem que partir para a parte de conscientização de segurança de voo. E você não tem isso formalmente definido dentro da nossa estrutura de formação. É bem complicado. E aí o piloto, quando sai e encontra com a realidade, ele encontra uma realidade onde ele é pressionado para decolar, é pressionado para pousar no destino, independente das condições de destino, é pressionado para sair, independente das condições que o avião está. Então, tudo isso aí forma um sistema que faz a gente ter uma série de desvios operacionais acontecendo com frequência, e esses desvios vão desembocar numa grande quantidade, vamos dizer, razoável de acidentes aeronáuticos por desvio de procedimento. Branco, é exatamente isso, entendeu? Eu fui fazer uma vez um voo com um colega nosso, olha bem, eu tenho algumas, a gente tem, todos nós vamos ter isso. Quem tem mais de 10, 15 anos que está frequentando a aviação já teve tempo de ter isso, de ver isso. Eu tive um amigo muito querido, e ele estava voando um King Air 100. E numa dessas circunstâncias aí, uma vez até conversando com ele comentando comigo, ele falou, Bertolucci, porque meu patrão, eu falei, que patrão? Como assim, meu patrão? Você é o piloto da escola, meu patrão. Que conversa é essa? E não, porque vamos fazer um voo de tal lugar, para lá nós saímos assim, saímos daquele jeito. Bom, como é que aconteceu? Ele entrou num morro, ele enterrou o avião, mais de 3 metros, o King Air, dentro do morro. Né? Num dia de chuva, de noite, entendeu? Porque exatamente isso, ficou com receio de se negar a fazer o voo, ficou com receio de retornar, né? Não, eu não vou fazer. Esse é um aspecto bem importante que a gente tem que começar a se conscientizar com relação a isso. Muitas vezes, o patrão nem está colocando pressão nenhuma no piloto. O piloto mesmo que se coloca uma pressão de chegar, entendeu? Com receio de desagradar o patrão. Outro dia, há uns anos atrás, teve um acidente com o King 350, lá em Terra Vista,
perto de Porto Seguro, se não me engano. O avião saiu daqui de São Paulo para lá, é um aeródromo que só opera visual. Ele chegou noturno, com mau tempo, e tentou fazer um tráfego visual noturno com mau tempo e entrou voando no chão e matou 11 pessoas da mesma família. Então você veja o tipo de tragédia. E você tinha do lado Porto Seguro, que ficava a 6 quilômetros de distância, 6 milhas de distância. Entendeu? Então, e tinha procedimento IFR em Porto Seguro. Então, só que se você fosse para Porto Seguro, você ia ter um inconveniente de transporte, porque o condomínio onde o patrão morava, a casa dele era do lado. Então a gente não sabe até que ponto o piloto é pressionado pelo patrão ou não. Ele mesmo decide evitar qualquer inconveniência com o patrão, mesmo incorrendo em desvio de procedimento, como esse caso lá em Terra Vista, e provocou a morte de 11 pessoas da mesma família. Quer dizer, uma coisa assim totalmente desnecessária. Um piloto altamente experiente, também voando com um copiloto inexperiente e que fica tomando decisões que são assim, completamente fora de qualquer padrão de operação, ainda mais para o piloto dessa experiência. Aí entra o problema da complacência, o problema de você fazer tudo para agradar o seu chefe, e eventualmente essa pressão nem existe. Porque se você conversar com o patrão, se o patrão está operando, o tempo está ruim aqui, a gente vai ter que ir para Porto Seguro e vai levar depois 1 hora de carro para chegar até aqui no condomínio. O patrão talvez entenda isso, entendeu? Mas às vezes isso não aconteceu. Então tem uma preocupação muito grande na nossa aviação geral, na nossa aviação particular, executiva, no sentido de desvio de procedimento. Isso para mim assim, é muito frequente, muito frequente. Eu acho que antes de qualquer coisa de prevenção de aviação, assim, de qualquer mecanismo elaborado, sofisticado, a gente tem que conscientizar as pessoas de fazer pelo menos o mínimo dos requisitos operacionais. Fazer os procedimentos, respeitar as limitações dos aviões, respeitar as regras de tráfego aéreo. Então, no meu entender, em cima da leitura dos relatórios de acidentes que a gente tem aí nos últimos 10 anos, 20 anos, o desvio de procedimento é um fator preponderante para a incidência de tragédias que a gente está tendo na nossa aviação particular, de uma maneira geral. É isso daí mesmo, o Davi, de verdade. Olha, pessoal, eu queria só fazer uma última pergunta para você, Davi, porque hoje, pessoal, hoje nós estamos assim, tem muita gente que já conhece o Davi, conhece o trabalho que ele está fazendo. Quem já teve a possibilidade de acompanhar algum vídeo desse do canal dele, do canal Branco Aviação, né? Quem já teve essa oportunidade já deve ter percebido que o assunto é pertinente, é um assunto atual, né? E o mais importante é que está vindo de uma forma bem clara, bem tranquila de se entender, de se visualizar tudo, e de uma pessoa que tem vivência nessa área, né? Não é um camarada que se tornou um especialista de uma hora para outra. Então, nós combinamos, inclusive, eu estava conversando com o Branco antes, de fazer essa apresentação para vocês conhecerem, para começar a acompanhar esse canal do Branco com relação a esse trabalho. E também nós vamos fazer aqui mais umas outros encontros, né, Branco, para a gente falar de alguns aspectos que sejam importantes para nós, não só para aquele que está dentro da aviação, dentro do 135 ou do 121, né, mas está principalmente voltado para aquele camarada que está entrando na aviação leve e vai continuar na aviação leve por muito tempo, né? E desenvolver exatamente uma cultura aeronáutica, né? Uma cultura aeronáutica que estabeleça uma ética, né? Para a gente poder ter uma vida, ter menos problemas, né, Branco? Então eu queria que você fizesse uma comparação, ou simplesmente fizesse um comentário, né? Como é que você vê a prevenção de acidentes no Brasil em relação ao que é feito também em outros lugares que você conhece?
Durante muitos anos na aviação, a parte de prevenção da aviação civil ficou dentro do Departamento de Aviação Civil e do CENIPA, até quando houve desmembramento, né, da aviação civil, a criação da ANAC lá em 2005, e a partir daí, 2008 mais ou menos, a ANAC assumiu as atividades de prevenção dentro da aviação civil. Então, essas atividades, dentro do panorama brasileiro, a ANAC tem um programa de segurança operacional, onde ela, logicamente, que põe prioridade nos setores que têm, né, maior relevância, onde tem maior impacto público. Por exemplo, todos os provedores de serviço de aviação civil, que são chamados, são as escolas de aviação, aeroclubes, operadores de transporte aéreo, de táxi aéreo, empresas de manutenção, administradores de aeródromo público, todos esses provedores de serviço da aviação civil são obrigados a ter um programa de segurança de voo, que é o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. E esse programa estabelece política, estabelece metas, indicadores, como que se promove a segurança, como se mede a segurança, como se audita a segurança dentro da organização, e a ANAC está em cima disso aí, acompanhando esses procedimentos. Mas isso é válido para os provedores de serviço da aviação civil, que são esses que eu enumerei. A postura no país e na maioria dos países do mundo é a seguinte: quanto mais distante o usuário tiver de responsabilidade com relação ao avião, mais a autoridade tem que fiscalizar. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou entrando num avião de uma companhia aérea brasileira, eu não tenho nenhuma atuação sobre a manutenção daquele avião, sobre o treinamento dos pilotos, então a autoridade fica em cima daquilo ali. Mas se eu sou particular, dono de um avião, ou seja, eu sou diretamente responsável pelo treinamento, pela manutenção, a autoridade atua menos em cima dessas pessoas, né? Então é uma coisa lógica, né? Você tem que ter uma responsabilidade com a sua operação, e se eu tenho um impacto de transportar muitas pessoas e essas pessoas não têm nenhuma ascendência sobre o que esse avião está fazendo, como um avião de táxi aéreo, então a autoridade tem que regular isso aí e fiscalizar fortemente, como é feito na Operação 121 e 135. A partir do momento em que o operador está mais próximo, né, do avião e da responsabilidade que ele tem em cima do avião, a autoridade fiscaliza menos, porque os impactos são pontuais, não são impactos gerais, como você tem um acidente com 200 pessoas. Então, o que acontece é isso. A gente tem hoje uma aviação no Brasil, 121, 135, que tem um nível muito bom de segurança de voo, porque eles têm um sistema de gerenciamento de segurança operacional, e você tem uma parcela da aviação que tem um nível de segurança muito heterogêneo. Por exemplo, a aviação agrícola, ela tem um nível de acidentes muito alto comparado com o restante, com as outras categorias que a gente tem. É lógico que o ambiente da aviação agrícola é um ambiente inóspito, você está voando a baixa altura o tempo inteiro, com avião pesado, pousando em pista de fazenda, que não tem comprimento reduzido, do lado de torre de alta tensão e fio. Então, mas esse tipo de aviação é uma aviação que tem espaço para a gente melhorar em termos de segurança de voo. A aviação privada, ela hoje corresponde a mais ou menos 40% dos acidentes do Brasil. Então a gente tem, né, espaço para melhorar essa aviação privada. Como eu falei e repito, eu acho que a gente tem que começar com feijão com arroz. Conscientização de segurança e, primeiro, conseguir cumprir os mínimos. Se a gente conseguir cumprir os mínimos em termos de procedimentos, em termos de regulamento, em termos de limitações, em termos de operação, a gente já teria evitado aí uma grande parte dos acidentes que a gente teve no Brasil nos últimos 20 anos. A gente tem hoje, mais ou menos, oscilando aí nos últimos 10 anos, em torno de 100 a 130 acidentes por ano no Brasil, para uma frota de 11 mil aviões certificados e mais uns 5 mil aviões experimentais. Então, entre 100 e 120 é um acidente a cada 3 dias aproximadamente, a gente tem um acidente no Brasil. Mas isso, como eu falei e repito, porque é importante repetir isso aí, tem muito espaço para melhorar, porque esses acidentes estão acontecendo por aspectos básicos de desvio de procedimentos operacionais, que deveriam ser
está no sangue de qualquer aviador, né? De exercer, de executar. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. O Branco, eu estou muito contente da tua participação, de nós estarmos aqui, e estou muito ansioso por outras que nós vamos fazer, eu tenho certeza, e com um assunto mais, com a pauta bem mais determinada, bem mais estabelecida, né? Porque esse material todo que a gente está começando a reunir, isso tudo hoje é como se fossem artigos, é como se fossem livros, é como se fossem lições, né? Só que no vídeo, que é muito mais gostoso de assistir, né? É verdade. Não é verdade? Então, meu amigo, muito, muito obrigado, viu, Davi? Eu que agradeço, Bertolucci, por essa oportunidade aí. Foi um prazer conversar com vocês. Nada, você é um camarada muito bacana, muito simples, humilde e com bastante conhecimento que fala. E eu estou dizendo isso pelas coisas que você tem mostrado, pelas coisas que você tem feito, ok? Muito obrigado. Eu queria deixar agora esse espaço aqui, né, para você fazer as suas colocações finais, né, e inclusive para que você possa também falar um pouco mais sobre o canal que você está desenvolvendo agora aí, tá bom? Ah, sim. Fique à vontade. Obrigado. Então, assim, eu comecei esse canal agora, como eu falei, eu trabalhei muito em segurança de voo, bastante tempo. Eu acho que uma coisa, uma condição do meu trabalho de estar participando das investigações de campo, de estar no local do acidente, de ver os destroços, de ver as consequências de um acidente em função de desvios de procedimentos básicos, isso aí me fez, aumentou para mim a importância do cumprimento de procedimentos operacionais. Então essa minha vida dentro da segurança de voo, dentro da investigação, fez eu fazer uma correlação muito direta entre desvio de procedimento e a consequência trágica, entendeu? De você ver lá a pessoa que morreu porque foi fazer uma exibição boba, né? Porque foi se mostrar, porque não fez um dreno do filtro do combustível. Então, assim, é muito forte para mim essa correlação entre desvio de procedimento e a consequência trágica. Eu aprendi isso aí, assim, eu dou muito valor a isso aí, e a ideia, né, agora que eu estou já mais uma parte mais avançada assim, da minha carreira, né, em termos de idade, é de tentar assim, devolver para a comunidade tudo que eu aprendi ao longo desses 35 anos de segurança de voo. Então esse é o objetivo. Em janeiro desse ano eu criei o canal e aos pouquinhos a gente está botando informação e a intenção é que isso ajude as pessoas, né, a refletir, né, logicamente que eu não tenho nenhuma intenção de ter autoridade ou autonomia sobre as pessoas, mas o objetivo é fazer as pessoas refletirem sobre várias coisas que acontecem na aviação que efetivamente levam a acidentes, entendeu? Que é nítido que levam a acidentes. Então esse é o objetivo, estimular a reflexão. Os vídeos estão sendo colocados lá no canal Branco Aviação, no YouTube, e eu agradeço a comunidade, assim, muitas pessoas têm dado feedback positivo, e eu acho que, assim, aos pouquinhos a gente vai criando, eu gosto de um trabalho de dezenas de pessoas, né, cada um dando a sua parcela de contribuição, mas a gente vai fazendo as pessoas refletirem sobre a validade de certos procedimentos ou não, se vale a pena fazer isso, se não vale a pena, sobre se é certo fazer, se não é fazer. E a intenção é essa, que a gente continue. A aviação é divertida, eu já ouvi falando assim, a aviação é divertida, mas é séria. Então a gente não precisa deixar de ser divertido a aviação. A gente gosta, a gente ama a aviação, mas tem que levar a sério nos aspectos básicos de padronização, né, de procedimento, de cumprimento de procedimento, para que ela continue sendo divertida por muitos e muitos anos para todos nós. Obrigado, Davi. E só fazer um comentário aqui, duas, aqui, para não deixar passar, né? O Adalberto aí estava comentando sobre piloto Nutella e piloto raiz. Realmente, isso aí é um grande perigo que a gente tem, né? O dia que a gente tiver mais tempo,
a gente foi comentar sobre piloto raiz e nas aproximações e nos posts que faziam e não querer fazer a remetida, né? Considerar a remetida como uma coisa terrível, um grande erro, que hoje, graças a Deus, essa cultura já está mudando, já mudou bastante, né? Então, mas nós vamos ter oportunidade de falar a respeito disso. E aqui, eu também não sei se eu entendi, mas o quê? Você é fotógrafo também, ô Davi? Eu brinco de fotografia nos horários vagos, sim. Então tá bom. Pessoal, eu agradeço a todos vocês, agradeço demais aqueles que têm essa paciência, esse saco, né, de ficar escutando dois caras falando aí, um em cima, um embaixo, quer dizer, um negócio chato pra caramba. Mais chato que dois caras falando um em cima e embaixo é quando tem 4 falando, né? Um em cada quadradinho, né? Mas eu agradeço a vocês. Vocês são realmente as pessoas que nos estimulam a fazer as coisas, sabe? Nos tiram daquele nosso... Às vezes você está assim, fala, para que eu vou fazer isso? Já tinha que fazer o que eu tinha que fazer, já fiz. Não, não fez não. A gente sempre tem alguma coisa a fazer mais e esse incentivo que vocês nos dão é muito importante. Obrigado a todos vocês, obrigado a todos que nos aturaram nesse período aqui. E Davi Branco, muito obrigado, meu amigo. Até mais para vocês. Obrigado a você, Bertolucci. Um abraço.